E aí, pessoal, boa noite. Como é que é? Vamos ver quem que vai ser o primeiro que eu vou dar o meu boa noite aí, pessoal, de hoje. Vamos ver aí. Eu tenho que aprender a fixar aqui o tema de hoje. Muito bem. O tema de hoje é ansiedade. Muito bem. Vamos publicar a ansiedade quando não conseguimos. O pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem, o tema está aí, pessoal. Ansiedade quando não conseguimos viver o hoje, né? Então, está fixado aí o tema. Paz. O pessoal está dando aqui boa noite, gente. O pessoal está entrando. Boa noite, pastora. Deixa eu ver quem é que eu, deixa eu ver quem foi o primeiro que entrou, o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Patrícia. Há muita gente entrando aí. Vamos lá para o nosso tema de hoje, pegando papel e caneta aí, seu caderno. Caneta, Mônica, boa noite. Adriele também, boa noite. Rosângela, o tema está fixado aí, gente. Ansiedade quando não conseguimos viver o hoje. Vamos botar ansiedade nos pontos quando não conseguimos viver o hoje. Muito bem. Robert também, boa noite, Robert. Boa noite, Vivi. Pessoal, ontem eu cometi uma falha terrível, né? Porque qual foi a falha? Eu mandei o primeiro vídeo para Vivi. Só que quando eu mandei o segundo, ele exclui automaticamente o primeiro. E o segundo só é aquele bate-papo, né? A gente consegue fazer perguntas. Davi, consegui, Davi. Consegui. Então o tema tá aí, ansiedade, 2 pontos, não botei, mas quando não conseguimos viver o hoje. Boa noite, Vânia. Magali, boa noite. Verônica, boa noite. Dayana, boa noite. O pessoal tá aí. Bem, boa noite, pessoal. Caio, boa noite. Ok. Pessoal, pegando aí o caderno e caneta, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. 2 pontos, quando não conseguimos viver o hoje. Ansiedade, quando não conseguimos... Boa noite, Maria Rita. O Kirchner. Agora, qual Kirchner que entrou? Não dá para ver o rostinho. Deixa eu ver, são 22h01. Faltam 4 minutos. Apóstolo Davi, uma boa noite. Boa noite. Maria... Muito bem, pessoal, daqui a pouco falando sobre ansiedade quando nós não conseguimos viver o hoje, né? Lembrando, a aula vai até às 22h50, depois em diante nós começamos aquele spoilerzinho de 15 minutos, a live cai, eu entro e nós montamos então uns 15 minutinhos de perguntas, tá bom? A paz de Deus, Deus te abençoe. Boa noite, pastor André, pastor César. Ok. Está entrando aqui, alguns eu consigo ler o nome, outros não, aí já... Maria Paixão, boa noite. Então, Ana, boa noite. Elisete, Amanda, boa noite, Amanda. Bárbara também está entrando, boa noite. Cian, você estava com o Cian Vida Plena agora mesmo, foi uma bênção. Nós tivemos lá pelo Facebook uma programação maravilhosa com o apóstolo Alexandre, a apóstola Xanina, compartilhando um pouco do que Deus tem ministrado no nosso coração. Boa noite, Betânia. Pessoal, o tema está aí, ó, tá? Ansiedade quando não conseguimos viver o hoje. Bom? Então, vamos lá, vamos orar para a gente começar nosso horário em ponto. Faltam 2 minutinhos. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade que eu tenho de compartilhar com teus filhos o conhecimento. Pedir que o Senhor venha nos abençoar, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eu te peço, eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Pessoal, lembrando desse projeto, esse propósito, qual é o propósito? Você não precisa de mais live. O que tem de live aí produzindo não está no mapa, né? Então, a ideia dessa semana, da semana que vem, quando a gente concebeu, da parte de Deus, pensamento, palavra e ação, foi gerar, né, um treinamento para conselheiros. Então, essa semana eu estou trabalhando fundamentos, né, na área de aconselhamento, enfim, dos temas mais importantes para o aconselhamento, tá?
E semana que vem a Sinara vai estar ministrando, pastor Maiton, eu já conversava com ele ontem sobre o tema dele, ele vai estar falando sobre autoimagem, baixa estima e autoestima. Conversei hoje com o apóstolo Luiz, ele vai estar falando para a gente sobre arrependimento e remorso, e algo tremendo. Ele tem um curso completo, né? Um curso completo de aconselhamento pastoral, e ele vai estar formando essa turma online. Então, ele é psicanalista, ele tem uma experiência muito grande na área de aconselhamento. Eu super recomendo o curso, e ele vai estar dando informações, mais informações, dentro em breve, tá bom? Então fique atento a isso, que eu creio que vai ser uma grande oportunidade, né? Estamos esperando a confirmação da apóstola Esther e vamos fechar aí com 5 psicólogos, né? 5 psicólogos que vão ministrar para a gente semana que vem sobre temas na área em que nós podemos aconselhar. Então, não são apenas ministrações, não são apenas lives. A ideia volto a dizer, é trabalhar para que você, meu irmão, minha irmã, seja capacitado nesse tempo, né? Ao invés de pegar o telefone, liga para o pastor tal, liga para a pastora, você vai, não, deixa eu falar com você, deixa eu colocar. Então, pessoal, já pega a Bíblia aí e deixa ela aberta em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Deixa aberta, porque a gente vai conversar. Quando a gente olha para a saúde mental das pessoas, há algum tempo atrás, foi feita uma pesquisa em alguns países, né, sobre saúde mental. E, para nossa surpresa, né, o resultado deu que o Brasil é o campeão de pessoas, escute isso, né, a prevalência de transtornos mentais. O Brasil se tornou o campeão nesses países. 30% da população tem algum tipo de transtorno, né? Em segundo lugar, para os Estados Unidos. E aí, desses 30% de transtornos, a ansiedade vem em primeiro lugar. Bom, tem um autor que eu gosto muito, aliás, ele é a leitura obrigatória no meu tempo de seminarista, chamado Gary Collins. Ele tem um livro, entre os livros que ele tem, no seminário era obrigatório, nós tivemos aula de psicologia pastoral e de aconselhamento pastoral. Então, essas duas matérias era obrigatória a leitura do livro dele, que era o Aconselhamento Cristão. Gente, esse livro está em PDF, esse livro, eu não sei se a editora Vida Nova lançou esse livro novamente, mas eu sei que em PDF você encontra. E é um livro, assim, obrigatório para pastores, né, na área do aconselhamento cristão. Então, eu deixo aqui até a dica para vocês, né? Se você puder comprar esse livro, compre. Gary Collins é uma autoridade. E o Gary Collins, né, ele é psicólogo, ele é clínico, ele é pastor, né, norte-americano. Ele vai definir a ansiedade de uma maneira muito interessante. Ele diz que a ansiedade é a emoção oficial do nosso século. É a emoção oficial da nossa época, é a ansiedade. Então, para onde a gente se volta, tem alguém ansioso, né? Tem gente ansiosa aí para começar logo a live. Então, ele vai dizer que a ansiedade é a emoção oficial. E ele vai colocar o seguinte, né? Que é a ideia dele, tá? A ansiedade hoje é a base de todas as neuroses. E é o fenômeno dentro da psicologia que hoje mais é estudado, mais é pesquisado. É a ansiedade. E ele classificou a ansiedade de uma maneira tão didática que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que vale a pena compartilhar. Ele estabelece 2 tipos de ansiedade, gente. Primeiro tipo de ansiedade, normal. Normal. Então é algo que é identificável e é fácil de resolver. Então esse tipo normal todo mundo tem, tá? Eu tenho, você tem. Ninguém vive sem ansiedade. Então ele classificou em 2 tipos. A ansiedade normal e o segundo tipo, que é o que a gente vai talvez trabalhar hoje, é a ansiedade neurótica, né? Então é quando há um conflito intrapsíquico, vamos traduzir isso, um conflito interior em que você não consegue administrar. Então é quando ele tem 2 tipos de ansiedade, para o Dr. Gary Collins. O primeiro tipo de ansiedade é a normal e o segundo tipo de ansiedade é a neurótica. Ele vai dizer também, dentro desse estudo de ansiedade, né, que a ansiedade também tem um termômetro. Ela pode ser moderada
que é uma ansiedade estimulante, aquela coisa de você querer resolver uma prova, de você querer acabar uma tarefa. Então, é uma ansiedade que vem para te estimular. E o outro tipo é a ansiedade intensa. E essa intensa, segundo ele, vai te causar o estresse. Você vai ficar estressado, vai se somatizar, cansaço, insônia, enfim. A ansiedade, então, ele coloca que tem esse termômetro, a moderada e a intensa. Bom, ele também coloca dentro dessa classificação de ansiedade o tempo. Ele fala de 2 tipos de tempo para ansiedade, a aguda e a crônica. A aguda é aquela que vem, começa e termina, então ela é temporária. A crônica é aquela que vem e está até hoje aí dominando a vida das pessoas. Então ele trabalha isso com muita propriedade e ele vai apontar, né, para hoje 2 tipos de ansiedade que também têm entrado na vida das pessoas. Primeiro, né, o que eles chamam hoje, a psicologia chama de estresse pós-traumático, né? Então é um estresse que surge intensamente depois de uma guerra, de uma pandemia, terrorismo, estupro, assalto, sequestro, tragédias, acidentes, enfim, deixa a marca de uma ansiedade permanente. Então, a pessoa que ficou traumatizada por um assalto, ela fica o tempo todo, né? A pessoa que está vivendo uma pandemia, meu Deus, que hora isso vai acontecer, quando é que isso vai chegar, se vai chegar na minha casa, se não vai. Então, esse tipo de ansiedade chama-se ansiedade, né, estresse pós-traumático, ou seja, depois de um trauma, ela se estabelece e fica difícil administrar. E o outro tipo de ansiedade que também é muito comum e que foge, né, ao nosso controle é chamado de síndrome do pânico. O que é o síndrome do pânico? São aqueles ataques, né, de medo, de pânico, de terror, aterrorizante. A pessoa, o coração dispara, a pessoa tem falta de ar, a pessoa tem uma sudorese, ela começa a suar frio, ela acha que vai desmaiar, ela vive com essa sensação. Então, esses são os 2 tipos de ansiedade que têm se manifestado mais intensamente. Bom, a partir daí, vamos lá, você agora vai anotar algumas causas para a ansiedade. E eu elenquei algumas que você vai poder usar no seu trabalho de conselheiro ou de conselheira, de aconselhamento. Então, anota aí, uma primeira causa que a gente vê, uma grande causa, é a decepção. Quando você lê Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Gente, decepção provoca ansiedade, frustração de expectativas. Então você estava ali com aquela expectativa de que, por exemplo, aquela amizade ia durar para sempre, o seu emprego nunca ia te demitir, você nunca ia passar por uma pandemia, pum! Você é demitido, passa por uma pandemia, aquela amizade acaba, e aí a decepção é uma grande causadora de ansiedade. Então, decepção é uma grande causadora, é o primeiro, vamos colocar assim, a primeira causa aí é a decepção. Uma segunda causa que eu gostaria de destacar com vocês, de elencar, é a preocupação com os erros do passado. Meu Deus! Como tem gente ansiosa porque não se perdoa. Não, eu fiz isso, eu não consigo me perdoar, eu não consigo esquecer. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 6,27 assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, meio centímetro, ao curso da sua vida? Então, pessoal, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O lugar mais perigoso para se viver não é no Complexo do Alemão, não. Não é na favela da Maré, não. O lugar mais perigoso para se viver também não é no hospital que está tratando de Covid. O lugar mais perigoso para se viver é quando você decide viver no passado. Sim, quando você decide viver no passado. Por quê? Quem decidiu viver no passado vai viver paralisado no presente. Então, quando você decide viver lá atrás, você vive paralisado no presente. Aliás, só tem uma pessoa que gosta do teu passado. Chama-se diabo. Mas por quê? Porque o diabo, quando ele consegue arrastar você para o seu passado, ele consegue paralisar o seu presente. Deus gosta de usar o seu passado apenas para acelerar o seu futuro. Deus gosta de usar o passado apenas para trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Esperança. Então, não viva de passado. Passado, preocupação com os erros do passado também é uma causa provocadora de ansiedade.
Terceira causa que provoca ansiedade é a incerteza com relação ao futuro. Meu Deus, como é que tem gente ansiosa com isso? Como é que vai ser, meu Deus, e agora? E essa quarentena que não acabe, isso e aquilo, como é que vai ser? E aonde? Como é que dá? Como é que não dá? Eu quero dizer algo aqui para você. Você precisa aprender o seguinte. Sabe qual é o nosso grande problema? Jesus disse assim, por que vocês não buscam em primeiro lugar o reino? Então o nosso problema, gente, é que nós temos dificuldade de buscar em primeiro lugar o reino. Nós buscamos em primeiro lugar nossas expectativas, nós buscamos em primeiro lugar nossa segurança, nós procuramos em primeiro lugar nossas bases. Então, quando isso tudo é buscado em primeiro lugar, com certeza, ainda mais agora, as pessoas vão viver dentro dessa angústia dentro do reino. Na verdade, nós não deixamos que Deus crie os planos para nós. Nós queremos que os nossos planos, Deus se encaixe dentro dele. Quando você tem um plano, e Deus não se encaixa dentro dele, aí você fica ansioso. Meu Deus, mas eu planejei tanta coisa, Senhor. Ah, Senhor, eu pensei tanta coisa, eu fiz tanta coisa. Então, por que ao invés de você querer incluir Deus dentro dos seus planos, você não pede ao Senhor para te incluir dentro dos planos dele? E te dar a direção, te dar, sabe? Quando você está debaixo dos planos de Deus, ele vai ser extremamente interessado em te patrocinar, em abençoar a tua vida. Agora, quando você está fora do propósito de Deus, você quer que Deus entre dentro do seu propósito. Escute, não é você que tem propósito para Deus, é Deus que tem propósito para você. Então tem muitas pessoas que estão hoje ansiosas, porque elas vivem uma expectativa em relação ao futuro que elas querem ter, e não em relação ao futuro que Deus tem determinado para elas. Um quarto motivo que a gente identifica na conversa com as pessoas sobre ansiedade, chama-se desafio, gente. Desafio é uma coisa que provoca ansiedade, não tenha dúvida disso. Então, quando você procura, por exemplo, estuda a palavra de Deus no livro de Josafá, Josafá diz, olha, Senhor, essa multidão é numerosa contra nós. Essa multidão é muito grande, como é que eu vou guerrear? E aí, diante daquela situação, Josafá toma as medidas que ele tem que tomar, mas ele vai declarar o seguinte, olha, os nossos olhos estão postos no Senhor. E por quê? Porque todo desafio que surge na minha vida, ele vai causar expectativas. E se essa expectativa não me levar para ser um crente melhor, não me levar para ser um servo melhor, não me levar para ser uma pessoa melhor, o que acontece? Eu vou ficar prisioneiro de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Peça ao Senhor, se capacite, faça o seu melhor. Dê o seu melhor, trabalhe o seu melhor. Então, eu gosto muito de uma frase que eu li, que diz assim, a paz não é a ausência da guerra, a paz é a presença de alguém. Então, por que nós temos paz nesse mundo? Não é porque nós vamos viver sem guerra, não. É porque nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, a paz não é a ausência de guerra, a paz é a presença de alguém. A paz não espera as coisas mudarem, sabe? A paz é a certeza de que, ainda que elas não mudem, o Senhor está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos capacitando. Então, mesmo que eu não saiba o que fazer, eu vou saber quem está comigo. Uma quinta causa, gente, para que vocês possam começar a refletir, as pessoas estão procurando vocês, então aí, puxa vida, eu queria entender isso, eu queria entender aquilo, eu queria entender aquilo outro. A quinta causa, seria a ansiedade, ela vem por conta de comparação, é isso mesmo. Muitas vezes a pessoa está bem e tal, aquela coisa toda, quando ela vê alguém e entra no território da comparação, aí ela começa a ficar ansiosa, porque ela fica assim, poxa, fulano tem mais do que eu, poxa, o Beltrano tem mais do que eu queria tanto. Então nós temos que entender que a comparação na nossa vida acontece quando ela está vazia da presença de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus, sabe por que você não vai começar a se comparar? Porque você sabe que você é único, que você é única e que você veio a esse mundo para cumprir o propósito de Deus. Então, se você não tiver a visão de Deus, você vai ficar focado nas suas necessidades. Se você não tiver descansando na promessa de Deus, você vai viver focado nas comparações. Poxa, Senhor, fulano tem, eu não tenho. Poxa, Senhor, a fulana tem. Então, gente, vamos colocar o seguinte, não use a tua energia para viver em comparação. Não use a sua energia para entender o teu passado. Faz o seguinte, pega a tua energia, já que você não quer viver de comparação, já que você não pode viver de comparação, nem ficar preso ao passado, coloca no teu coração o seguinte, eu vou usar a minha energia para ser um crente melhor. Ou seja, eu vou usar minhas forças
para ser um crente melhor, né? A sexta causa maior de ansiedade, lá no versículo 30 do capítulo 6 de Mateus, diz assim: se Deus veste a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês? E aí Jesus dá a deixa. Aí no finalzinho do versículo 30, ele diz assim: homens de pequena fé. Gente, eu creio que o sexto motivo para que as pessoas vivam em ansiedade é viver uma fé inadequada. É viver uma fé, sabe, que não consegue compreender as promessas de Deus. Quantos crentes, né, vão dizer, eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Ou não tem fé, ou tem uma fé inadequada nas promessas de Deus. E aí tem que se resolver isso, né? Então, a raiz da ansiedade, gente, a raiz da ansiedade é a nossa desconfiança no poder e no cuidado de Deus. Então, toda pessoa, quando ela se torna ansiosa, ela vai demonstrar para a gente o seguinte: ou ela tem uma fé inadequada, ou ela não tem fé. E a raiz da ansiedade na vida de um crente é a falta de confiança, é a desconfiança que ela tem no cuidado de Deus. Ela vive desconfiada se Deus realmente vai cuidar dela, se realmente vai protegê-la, se realmente vai guardá-la. Então, nós começamos a perceber justamente isso. Agora, vamos lá. Quais são as 3 preocupações que marcam o dia de todo ansioso? Vamos aprender? O texto fala sobre isso. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia. Vamos aprender quais são as preocupações que marcam o dia a dia de um ansioso. Então, Jesus, nesse texto, ele resume 3 preocupações que atingem o dia a dia de todo ansioso. Todo ansioso, segundo esse texto de Mateus capítulo 6, tem o seu dia pautado por essas 3 preocupações. A primeira preocupação que pauta o dia de um ansioso: sustento. Jesus diz no versículo 25, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao comer ou beber. Então a primeira coisa que consome um ansioso é sustento. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, e essa pandemia? Meu Deus, e o salário? E isso. Então, primeira coisa que pauta o dia a dia de um ansioso: sustento. Sustento. A segunda coisa que pauta o dia a dia de um ansioso, né? E lá no versículo 25, na parte B, está muito claro, é saúde. Ele diz assim: não se preocupe com a própria vida, nem quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Nem com o seu próprio corpo. Segundo motivo que ocupa o dia a dia do ansioso é: meu Deus, e esse vírus? E você percebe que o ansioso hoje não está preocupado se ele vai morrer atropelado, se ele vai morrer de tiro, se ele vai morrer de raio. Contanto que não morra de Covid, ele está satisfeito. Para pensar. Então tem gente hoje que está assim: olha, se não for de Covid, pode ser de tuberculose, se não for de Covid, pode ser de pneumonia. Gente, o ansioso vive uma preocupação tão exacerbada com a saúde dele que ele não consegue nem ser racional. As pessoas hoje, nós estamos infelizmente sabendo de pessoas que estão morrendo, partindo, e a pessoa liga para aquela pessoa que perdeu um ente querido e ao invés de prestar uma palavra de consolo, de conforto, mas me diz aí, não foi de Covid que morreu não, né? O teu ente querido não morreu de Covid não, pode ter morrido de tiro, pode ter morrido de atropelamento, pode ter morrido de afogamento, mas contanto que não seja de Covid. Por quê? Porque nós fazemos transferência. Nós transferimos, a nossa ansiedade é tão grande que hoje está valendo a pena morrer, contanto que não seja de Covid. Que isso, pessoal? Não tem cabimento. Isso é fruto que o ansioso vive com o seu dia a dia marcado por essa preocupação agoniante, né, de saúde. Bom, vamos lá. Sustento, saúde. Terceiro, Jesus diz: não se preocupe com a sua própria vida, quanto o que comer e beber. Não se preocupe com o corpo. E aí ele completa o versículo 25 dizendo o seguinte: olha, não se preocupe quanto ao que vestir. Muito bem. O tempo todo, Jesus, nesse versículo, está dizendo o seguinte, né? E a gente vai entender isso, né? A preocupação, você vê que Jesus fala de sustento, Jesus fala de saúde e Jesus fala daquilo que é supérfluo, que é vestir. Você não vê hora nenhuma Jesus dizendo: não se preocupem com a vida espiritual de vocês. Não se preocupem com o relacionamento espiritual de vocês. Gente, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que é mais estranho
é que o meu povo parece, os meus filhos parecem como as pessoas que não me conhecem. Eles estão correndo atrás do que é supérfluo e não do que é importante. Sua Bíblia aí, versículo 31 e 32, diz assim: não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Gente, por que Jesus não citou aí, não se preocupem com a vida espiritual de vocês? Porque pagão não tem vida espiritual. E o que mais talvez causa espécie, mais me deixa assustado, é quando a gente vê um crente paganizado. Quando a gente vê um servo de Deus paganizado. Por quê? Porque ele não está dizendo, calma, meu filho, não precisa ter essa fé toda, calma, minha filha, não precisa ter essa fé, não. Ele está preocupado com o sustento, ele está preocupado com a saúde, ele está preocupado com as coisas supérfluas. E aí Jesus, no versículo 32, disse, olha, isso é característico dos pagãos que correm atrás dessas coisas. Porque quem tem a certeza do cuidado do Pai, descansa nele. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, não precisam correr, não precisa ficar angustiada, não precisa ficar sem dormir, porque o vosso Pai, lembra? Você pode ter uma fé ineficiente ou não ter fé. Mas fato é que muitos hoje vivem uma ansiedade, por quê? Porque eles até agora não entenderam o final do versículo 32 que diz: o Pai Celestial, teu Pai Celestial, sabe que você... Deus sabe que você precisa de sustento, Deus sabe que você precisa de saúde, Deus sabe que você precisa de coisas para viver. Quando você tira o teu relacionamento com Deus, a Bíblia diz que Jesus diz que você vai se tornar um pagão. Né? Então, gente, é muito importante você entender isso. É o dia a dia de um ansioso, o dia a dia de uma ansiosa. E na maioria das vezes as pessoas te procuram com uma dessas três necessidades. E você vai entender o seguinte: então eu vou canalizá-la para ter uma fé, um relacionamento com o Pai. Porque se o Pai se preocupa com essas coisas, para que dois preocupados? Se o Pai sabe que eu preciso e o Pai tem poder para dar, então por que eu não pego essa pessoa que está com ansiedade e canalizo a fé dela para o Senhor? Muito bem, como é que se comporta o ansioso? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? A característica do ansioso, isso é muito comum, né? Eu dou aconselhamento pastoral, eu lido já com pessoas já há algum tempo e eu posso então compartilhar com vocês de experiência, né, algumas coisas que eu tenho vivido de gabinete. A primeira coisa que eu vejo em todo ansioso é que ele tem uma necessidade de viver para trabalhar demasiadamente. Ansioso se consome trabalhando. Ele tem uma sensação de que a vida dele só vai ser realizada quando ele produzir mais e mais e mais e mais. E aí, na sua Bíblia, volta os olhos para a Bíblia, versículo 26, Jesus diz assim: parem um pouquinho, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Versículo 28, vamos lá. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Gente, as aves não semeiam, não cultivam, não colhem, não armazenam. Elas voam para encontrar alimento. E é voando atrás do alimento que o nosso Deus as alimenta. Apóstolo, o que o senhor está querendo dizer com isso? Bom, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, preste muita atenção. A gente tem que aprender a viver o equilíbrio das coisas. O ansioso vive desequilibrado. Ele não tem que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ter isso, eu tenho que guardar, eu tenho que... Jesus disse, olha para as aves do céu, elas voam na direção daquilo que o Pai providencia. Elas voam na direção daquilo que o Pai abençoa. Elas não querem ser o Pai. Elas não querem assumir o lugar do Pai. Elas sabem que o Pai vai providenciar alimento e o que elas têm que fazer é voar na direção daquilo que o Pai está providenciando. Pessoal, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção com relação a como se comporta o ansioso. Ele vive trabalhando demasiadamente, ele vive sendo consumido por isso. E olha, tem gente na pandemia que está assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Senhor, eu tenho que voltar para o trabalho. Ele não tem que voltar para o trabalho porque ele vai voar ao encontro daquilo que o Pai vai preparar para ele, não. Ele quer voltar para o trabalho porque ele quer sentir o próprio Pai. Ele quer ter o próprio prazer de poder dizer, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Então, aprenda uma coisa, Jesus disse, observe as aves. Elas sabem que o Pai
produz o alimento. Elas sabem que o pai é o responsável por gerar alimento e elas voam na direção do alimento que o pai providencia. Terceiro, como é que vive, né? Já para a gente entender isso, como é que se comporta o ansioso, sabe? Eu quero chamar a sua atenção. Em segundo lugar, como é que se comporta, como é que vive o ansioso? O ansioso, ele vive com a necessidade de acumular desnecessariamente. Ou seja, versículo 26, dá uma olhadinha aí na Bíblia, vamos lá. Ele diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Então Jesus está dizendo o seguinte: gente, sabe por que tem muita gente que vive ansiosa? Porque quanto mais você acumula, quanto mais você guarda desnecessariamente, mais bate esse vazio de que está faltando alguma coisa. Você vive com aquela ideia de que está faltando alguma coisa, eu ainda não consegui ter o que eu quero. Pô, você tem uma família abençoada. Meu amado, você tem filhos abençoados, uma esposa, um esposo abençoado, uma casa abençoada. Sabe, eu estava vendo, as pessoas estão indo para as ruas colocando a placa, troca máscara por comida. As pessoas estão vivendo um tempo de preocupações, de não ter nada. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, armazenar além da conta é pecado. Por que as aves do céu não guardam, não armazenam? Porque elas sabem que todo dia tem alimento fresco da parte de Deus, tem cuidado fresco da parte de Deus. Jesus fala em Lucas, eu acho que é Lucas capítulo 12, depois a turma confere aí, quando ele conta aquela palavra, aquele camarada colheu, ajuntou e disse: agora sim, alma, come, bebe, porque tem muito em depósito. Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem juntou tanto e não soube aproveitar. Então, nós estamos vendo isso agora. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem juntou tanto desnecessariamente está podendo aproveitar tanto quanto eu e você? De maneira nenhuma. Então, não acumula aquilo que é desnecessário. Não acumula aquilo que não vai fazer, diferença. Não acumula, não. Tem o suficiente. Apóstolo, então como é que eu vou viver? Peça a Deus, Senhor, me dá o suficiente para que eu viva bem e para que eu abençoe o meu próximo. Nós temos que aprender que existem dois tipos de pessoas, as abençoadas e as abençoadoras. Então, quando você quer realmente viver bem, você vai dizer: Deus, eu quero viver tendo para mim e para abençoar meu próximo. Aí você é abençoador. Você é abençoador. Terceiro, né? Como é que vive aí o ansioso, ou como é que se comporta o ansioso? Anote, o ansioso vive consumindo descontroladamente. Parece um paradoxo, né? Porque ele vive juntando demasiadamente, e como é que ele vive consumindo? Pois é, não estou falando de gastar, é de consumir. Olha o versículo 31 do capítulo 6, dá uma olhadinha aí, diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos viver, o que vamos vestir. E aí Jesus fala, versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem corre atrás dessas coisas é pagão, não se relaciona com Deus, não tem intimidade com Deus. Quem corre atrás dessas coisas vive adorando vários deuses, vive buscando a solução em vários. Jesus está dizendo assim: sabe o porquê que nós não vamos correr atrás dela? Porque Deus sabe o que nós realmente precisamos. E Ele é galardoador dos que o buscam. Então, eu quero ser abençoado? Busco a Deus. Eu sei que Deus, na hora certa, vai me abençoar. Na hora certa, Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. E as demais coisas, né? 6,33, ele diz: e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então, gente, tem gente que está vivendo uma ansiedade em busca de um consumo descontrolado. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que possuir isso. Tem gente que está passando mal porque não está indo a shopping. Apóstolo, olha, eu estou tremendo assim, mas o que foi? Eu não consigo ir a shopping, já tem 2 meses que eu não sei o que é um shopping. Eu já tenho isso. Então, pessoal, tome cuidado. Uma outra característica, como é que vive, né, um ansioso? Ele vive pensando intensamente sobre todos os assuntos. Jesus disse: os pagãos é que correm atrás dessas coisas, eles não pensam em outras coisas. Então, gente, cuidado para você não ficar pensando intensamente sobre todos os assuntos. Ei, se permita. Você já reparou que tem gente dizendo: o que você está fazendo na quarentena? Não estou fazendo nada, estou descansando. Tirei o dia para não fazer nada.
fulano, você tem que fazer um curso, você tem que se preparar, você tem que capacitar, você tem que ter isso. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa, se você amanhã não quiser fazer absolutamente nada, olha, aposto, eu quero amanhã ficar deitado o dia todo olhando para o teto. Se permita fazer isso, já que você não pôde fazer antes, se permita fazer isso. Olha, pô, tem gente que está implicando porque você quer descansar. Não, você é preguiçoso, você é preguiçoso. Não, não. O que está acontecendo com as pessoas? Estão nos forçando a pensar intensamente. Você está em casa e está ligando a TV, está lá vendo televisão. Aí vem aquelas bombas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Outra. Ei, se permita, sabe, dizer assim, não, eu não quero ficar debaixo de intensidade dos meus pensamentos, não. É sobre o assunto, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Aí você perde o sono. Aí você perde o sono. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Quando é que isso vai acabar? Meu Deus, eu não sei quando é que vai acabar. Na verdade, eu até mandei um vídeo hoje para algumas pessoas, pessoal líder de célula, eu achei muito interessante, do pico da pandemia. Começou em maio, e em fevereiro de 2001, a pessoa está lá dizendo, olha, fica em casa porque vai começar o pico. Onde eu quero chegar? Pessoal, eu não sei quando é que o pico vai chegar, se é que já chegou, se já passou. Penso nisso, mas não me dou ao trabalho de ficar pensando demasiadamente. Não me dou ao trabalho de ficar assim, não, meu Deus, como é que vai ser isso, e aquilo outro. E se fulano cair doente, se eu cair doente, como é que vai ser? Meu Deus, eu trata com hidrocloroquina ou trata com azitromicina. Gente, quantas pessoas estão guardando remédio, estão comprando, né? Escutou o pássaro cantar, olha, fulano tratou com alita, vou comprar alita. Olha, o outro tratou com cloroquina, vou comprar cloroquina. O outro tratou com isso. Pessoal, está sendo consumido por pensamentos. Cuidado com isso. O ansioso, ele vive com a mente dele ligada o dia e noite, E olha, tudo na cabeça de um ansioso expande. Ele começa com gripe e acaba com Covid. Ele começa com desemprego, já acaba se vendo esmolando. Que isso, pessoal? Não dá para ser assim, não. Sempre no ansioso, a mente ansiosa, ele tem o seguinte, sempre há alguma coisa para me preocupar. Sempre há alguma coisa para consumir o meu tempo e a minha atenção. Não pode ser assim. Então, gente, vamos agora... Deixa eu ver que horas tem. Muito bem, ainda tem um tempinho. Vamos entender por que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento com Deus? Lembra, pensamento, falamos dele até agora. Agora, palavra e ação. Então, por que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento com Deus? Por que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento com Deus? Vamos lá? Vamos embora? Vamos ver então? Primeiro, a ansiedade impede a pessoa de desfrutar do que o Senhor tem concedido. Primeira coisa, por que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento? Porque ela nos impede de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem nos concedido. Eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo essa live agora. Que privilégio Deus te deu de você ficar vivo até as 22h36. Que bênção, que você não tem ideia de quantos vírus circularam na tua vida, inclusive o Covid. Circularam aí, orbitaram aí em torno da gente. E Deus está te guardando. Então, por favor, cuidado para você perder a bênção do presente. Que privilégio você está vivendo em 2020, dia 13 de maio, gente. Versículo 25, Jesus disse, não se preocupe com a tua própria vida, quanto a comer ou beber com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida. O ansioso inverte, ele faz a comida mais importante que a vida. Não é o corpo mais importante que a roupa, o ansioso inverte. Ele faz a roupa mais importante que o corpo. Então ele esquece que tanto a vida quanto o corpo são presentes de Deus. Comida e roupa é acessório. O presente de Deus, pode ter certeza, o maior presente de Deus que você teve hoje foi a tua vida, pode ter certeza disso, a tua vida e o teu corpo. A tua vida e o teu corpo. Adianta ter comida e roupa para quem não tem vida e nem tem corpo? Não adianta. Então, é isso que eu estou dizendo. A ansiedade, ela impede você de desfrutar do que o Senhor tem concedido. Segundo, por que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento com Deus? Porque a ansiedade nos faz esquecer que nós somos amados por Deus. Você pode escrever isso aí, eu sou amado por Deus. Olha o versículo 26, olha que coisa tremenda. Jesus disse, ei, se o Pai alimenta passarinhos, alimenta aves,
ele termina o versículo 26, sublinha aí na sua Bíblia, ele diz assim: não tem vocês muito mais valor do que elas? Para pensar. Se Deus está cuidando de papagaio, periquito, calopsita, pardal, sei lá, chanchão, trinca-ferro, sei lá, o passarinho que for, não vai cuidar de você, Alexandre, não vai cuidar de você, Enoque, Davi, Caio, não vai cuidar de você, Janine. Ele está dizendo isso para a gente hoje. Ele está dizendo: olha, não esqueça de que você é amado pelo papai. E foi por sua causa que eu entreguei a minha vida. Está lembrando Jesus para você aí. Ser amado por Deus, gente, amado por Deus. A terceira coisa, por que a ansiedade prejudica nosso relacionamento com Deus? E você precisa, faça esse estudo bíblico com o seu amigo, com o seu parente, com a sua vizinha, seu filho, sua filha. A ansiedade nos leva para as mentiras e ilusões. Nós deixamos de ver a palavra da verdade. Versículo 27, Jesus diz: quem, por mais poderoso que seja, pode acrescentar meio côvado. Gente, meio centímetro a estatura. Meio centímetro. Jesus disse assim: por favor, pare de acreditar nas mentiras que o diabo tem colocado na tua mente. Pare de acreditar nas inverdades que o diabo tem acreditado na tua mente. Eu vi uma palavra do Silas Malafaia e eu preciso reproduzir aqui. Ele diz: olha, o diabo é o pai da mentira. Mas se tem alguém que trabalha a favor do diabo e que comprou a ideia e que promove, é a Globo. É verdade. Se você assistir a Globo todo dia, você vai chegar a uma conclusão: Deus não ama você. Deus não ama as pessoas. Então, por quê? Porque você passa, quando você vive assistindo televisão, você passa a deixar de acreditar na palavra de Deus para acreditar nessas verdades que estão sendo colocadas aí. Pessoal, quarto, por que a ansiedade prejudica o nosso relacionamento com Deus? Vamos lá? Porque a ansiedade mina a nossa fé nas promessas de Deus. Versículo 30, pega a sua Bíblia aí, versículo 30. Estou acelerando aqui para dar tempo. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Jesus está dizendo o seguinte para você e para mim aqui hoje: olha, sabe por que vocês não conseguem ver o cuidado de Deus? Porque vocês são homens de pequena fé. A ansiedade, grave isso, a ansiedade mina a nossa fé nas promessas. Todo ansioso tem a sua fé minada. A ansiedade é uma granada que estraçalha com a nossa fé. Então, hoje, você tem que dizer: não, Deus tem promessas para a minha vida. Eu vou viver as promessas que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver o que Deus tem. A ansiedade, ela nos destrói fisicamente, só relembrando isso, porque ela consome a nossa saúde. Ela nos destrói emocionalmente, ela vai destruindo o nosso caráter, ela vai destruindo a nossa estabilidade emocional, ela vai destruindo a nossa alegria, ela vai destruindo o nosso equilíbrio, E ela nos destrói espiritualmente. Por quê? Porque ela rouba a nossa paz com Deus. O ansioso não tem paz com Deus, ele acha que Deus está punindo, ele acha que Deus está castigando. E principalmente, a ansiedade também, e por que ela prejudica a nossa relação com Deus? Porque ela inviabiliza relacionamentos saudáveis. Gente, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que consome todo mundo. O ansioso fica ligando para você, o ansioso fica falando com você, então você tem que fazer estudo com ele. Ansioso, senta aqui. Ansiosa, senta aqui. Vamos estudar a Bíblia. Pensamento, palavra e ação. Senta aqui, eu quero falar com você. Que toda pessoa ansiosa, na ansiedade, ela inviabiliza os relacionamentos. Pronto. Ainda bem que vai sair gravado lá e você vai poder rever esse encontro. Bom, gente, eu quero terminar. Como ajudar uma pessoa ansiosa pela palavra? Vamos lá? Como é que eu posso ajudar uma pessoa pela palavra? Vamos ver aí? Vamos lá? Então, como é que a gente pode ajudar? A primeira coisa que você pode fazer para ajudar uma pessoa ansiosa é não querer ser médico na vida dela. Mas, poxa, não estou entendendo. Vou te explicar. Tem gente que quer ajudar o outro prescrevendo o que ela tem que tomar, o que ela tem que fazer. Ela procurou o psicólogo, o psiquiatra, por exemplo. O psiquiatra disse: olha, toma esse remédio. Não, em nome de Jesus. Não toma nada disso. Não toma. Ou você tem fé ou não tem. Pessoal, escuta.
Você vai ajudar uma pessoa, primeira coisa, certifica que você não vai querer ser médico na vida dela. Fulana, toma esse chazinho. Beltrana, olha, eu tomei isso, eu tomei aquilo, uma dose disso, olha, eu tomei esse remédio. Pessoal, não é assim que se ajuda uma pessoa com ansiedade. Por favor, não é dessa maneira, né? Você vai ter que entender o seguinte, bom senso. Se essa pessoa já está fazendo um tratamento com psicólogo, deixa. Tem gente que diz, não, está amarrado, você é psicólogo é coisa do diabo. Que isso, gente? Que isso? Não tem cabimento nenhum isso, por favor. Não. É muito importante o seguinte, olha, você tem que entender o seu papel. Essas lives estão sendo produzidas para você ser um conselheiro bíblico, e não ser psiquiatra nem psicólogo, de maneira nenhuma. Tá? É muito importante isso. Então, as próprias observações do Senhor Jesus, né, ele vai nos ensinar, então, 3 coisas que nós temos que ministrar como conselheiros ao coração de um ansioso. Então, 3 aspectos nesse texto que Jesus ministra para que você e eu possamos ministrar ao coração de um ansioso. Primeiro, desenvolva com essa pessoa ansiosa um plano de leitura bíblica e faça-la pesquisar as promessas de Deus. Nessa pesquisa, ela vai colocar essa pesquisa na primeira pessoa, ou seja, eu. Então, preste atenção, se a raiz da ansiedade é a falta de fé, você tem que desenvolver um plano diário para essa pessoa de leitura da Bíblia. E ela vai pesquisar as promessas de Deus para a vida dela. E vai colocar as promessas de Deus. Eu me lembro que eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E há uma série de versículos, né, que falam sobre isso. Há uma série de versículos que falam do que você pode no Senhor, do que você tem no Senhor. Então coloca a pessoa para ela fazer um plano de leitura bíblica, né? Um plano de leitura. Quando você pega Mateus capítulo 6, versículo 25, existem aí 8 promessas. 8 promessas. Só para a gente entender. Primeiro, a vida é mais importante que comida e roupa. Isso é uma promessa. Segundo, os pássaros confiam em Deus. Então, eu tenho que confiar em Deus. Terceira promessa que está aí, né? Deus se deleita em nos abençoar. Então, eu tenho a certeza que Deus desenvolva um plano de leitura bíblica onde essas pessoas possam identificar, vocês possam identificar a promessa. Apóstolo, essa pessoa não é crente. Ótimo. Faça um plano de leitura bíblica e leia junto com ela. Pesquise junto com ela. Né? Lá em Mateus 6,33 diz assim, busca primeiro o reino e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que é isso? Deus está dizendo, se Deus vai acrescentar todas as demais coisas, porque Ele tem amor, Ele não vai dar o basicão, Ele não vai dar só o arroz e a roupa, não, a comida, o feijão e a calça, a carne e o sapato, não. Ele vai dar muito mais, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E no versículo 34 tem uma promessa que diz, olha, eu garanto a porção. O que você precisa para viver feliz na quinta-feira, Deus vai providenciar. E se não sair de acordo com aquilo que você estava esperando, pode ter certeza que está saindo de acordo com o que Deus estava programando. Não fugiu ao controle dele. Não fugiu ao propósito dele. Segundo, vamos lá. Então, primeiro, faça um plano de leitura da Bíblia, né? Pesquisando as promessas e colocando essas promessas na primeira pessoa do singular. Ou seja, a pessoa vai repetir como se fosse para elas. Segundo, traga a mente dessa pessoa para focar no reino de Deus. Antes de dormir, bota lá o Salmo 46 para ler, Salmo 91, Salmo 27. Pessoal, você estabelece um roteiro para essa pessoa. Então, quando eu leio a Bíblia antes de dormir, é essa imagem que vai consolidar a minha mente durante o sono. É essa imagem que vai estar gravada na minha memória. Então, o que Jesus prescreveu para o ansioso? Reino de Deus. Reino de Deus. Mateus, no capítulo 6, lá no, como estamos falando, 32, 33, está bem claro isso. O pagão foca no mundo. O cristão foca no reino de Deus. Então, pega essa pessoa ansiosa e faça com que ela foque no reino. Acordou de manhã cedo? Leitura bíblica. No almoço? Leitura bíblica. À noite, antes de dormir? Leitura bíblica. Nós temos que aprender essas coisas do pagão: comida, bebida, roupa e saúde. Isso vai ser acrescentado pelo Senhor.
O pagão corre atrás disso porque ele não tem intimidade com Deus. O pagão corre atrás disso porque ele não conhece a Deus. Então pega essa pessoa que está ansiosa e faz ela conhecer Deus. Tira ela do paganismo existencial, tira ela do paganismo espiritual, faz ela entender o seguinte, olha, quem se relaciona com Deus, Deus providencia tudo isso. Deus providencia tudo isso. E por último, terceiro, gaste a sua força no presente, pela graça. O que é isso? A gente vai entender, pessoal, só para vocês compreenderem, que na nossa luta, eu tenho que lutar e você também, na nossa luta contra a ansiedade, a nossa fé precisa estar focada em alguma coisa. Então, apóstolo, onde é que eu vou focar? Eu vou focar na promessa, as promessas que Deus fez, eu vou focar no reino, eu vou focar na adoração, eu vou focar na força e na graça que Deus nos dá. É muito importante isso. Versículo 34. Pega a sua Bíblia, vamos ler, versículo 34. Diz assim, 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Ensina o ansioso a viver hoje com a graça e a força de Deus para hoje. Amanhã é outra história. Amanhã vai ser uma outra bênção que ele vai viver. E depois de amanhã uma outra bênção. A graça de Deus chega para hoje. E amanhã? A mesma que chegou hoje vai chegar amanhã. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. E é muito importante. Alguém já citou aqui, passa muito rápido, gente. É muita gente escrevendo, não dá para ler, né? Eu peço até perdão pessoal. Eu não estou batendo papo, eu estou trabalhando o treinamento com vocês. Mas Lamentações capítulo 3, né? Quero trazer a memória que me dá esperança. E principalmente quando diz assim, a causa de não sermos consumidos hoje é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada manhã tem misericórdia de Deus para a tua vida. Cada manhã tem provisão do Senhor para a sua vida. Muito bem, faltam 10 para 9 para as 11. Vamos lá, pessoal. Queria orar com vocês. Só lembrando, se a live cair, nós vamos voltar, né? Ao tempo que eu tenho de conectar e voltar para tirar as perguntas, tá bom? Vai estar, você anotou, espero que tenha anotado. Vai ficar gravado, porque eu não vou cometer o que eu fiz ontem. Ontem eu acabei deletando a primeira porque eu mandei salvar a segunda. Então essa vai ficar salva. Lembrando, semana que vem nós vamos ter, né, psicólogos tratando de temas aqui. Alguns temas já estão fechados. Vou fechar depois outros temas, vou passar para vocês, né? Amanhã nós vamos falar de um outro tema que vai ser solidão. Muitas pessoas estão procurando você e a mim para falar, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo sozinho, o que está acontecendo? Então amanhã nós vamos falar da solidão. E eu espero abençoar vocês. Amanhã também, né, para vocês entenderem também, amanhã nós vamos ter uma série de mensagens começando o nosso culto online. Vocês sabem que os cultos presenciais não estão acontecendo. Nós temos cultos online, né, e as pessoas às vezes aparecem lá na igreja para orar. Mas os cultos presenciais não estão acontecendo, pelo menos nossa realidade. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque amanhã eu vou começar uma nova série, né? Então, uma série de mensagens amanhã sobre combatendo com as armas certas, né? E amanhã eu vou falar sobre combatendo, né, com a higienização pela fé. Hoje o mundo está falando de higienização, né? Álcool gel, produto para higienizar. Você chega do mercado, vai lavar a mão, né, com sabão, vai na padaria. Então nós vamos amanhã falar como a fé também higieniza a nossa vida, né? Como ela é uma arma poderosa. Então vamos combater com as armas certas, né? Então amanhã eu vou falar sobre essa fé que higieniza a nossa vida. Essa fé que tira os vírus de incredulidade, desânimo, amanhã. E aí logo depois, às 10 horas, nós vamos ter então a nossa live, né? E amanhã vamos falar sobre solidão, tá bom? Eu queria deixar pontuado com vocês. Eu queria orar agora e daqui a pouco cai, e a gente volta. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, por cada vida abençoada que participou desse treinamento hoje. Obrigado, Senhor, por saber que se o Senhor cuida de pássaros, o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor cuida da flor do campo, o Senhor vai cuidar das nossas vidas, porque valemos mais do que pássaros e flores. Aliás, isso já fica claro quando teu filho morreu por nós. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal,
Se tiver pergunta, pode fazer. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Vamos lá. Tem alguma dúvida? Uma dúvida? Agora, tem um acordo que eu tenho com vocês, hein? Eu estou orando para que Deus use vocês. Então, eu creio que essa semana alguém com ansiedade vai ligar para vocês, ou se vocês sabem de alguém que está com processo de ansiedade, liga para essa pessoa e diz, olha, eu queria conversar com você, eu queria bater um papo, eu queria te ajudar de alguma forma. Vamos fazer isso, gente. Né? Tem uma pergunta aqui. Vamos lá, Betânia. Por que o ansioso tem necessidade de demonstrar o trabalho para os outros? Trabalho além do seu limite. É uma forma de ser visto ou de ser aceito pelas pessoas? É uma boa pergunta. O ansioso tem essa necessidade porque ele nunca se vê realizado no que faz. Ele sempre vive com a ideia que está faltando algo, que está faltando mais um pouco, que está faltando alguém. Ele não se permite dizer, bom, fui até aqui e acabou. Se não der para hoje, fica para amanhã. E vida que segue. Essa ansiedade, ela provoca isso. Uma sensação de incompletude, ou seja, não está completo. Tem que fazer alguma coisa a mais, tá bom? Então, só lembrando, gente, daqui a pouco vai cair, eu vou recomeçar de novo, tá? Eu vou recomeçar de novo. Vamos lá, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos embora, pessoal. Olha, muita gente mandando abraço, carinho. Pessoal, eu só não estou respondendo, mas fica aí meu abraço e meu beijo, né? Então, quem tiver... Ansiedade causa alguma doença crônica? A ansiedade pode se tornar uma doença crônica, mas ela pode causar depressão, ela pode causar síndrome do pânico, ela pode causar, né? A ansiedade. E a própria ansiedade, se tornar crônica, já é uma enfermidade, ok? Então, mais alguma pergunta? Vamos lá. Daqui a pouco caindo, volta de novo. Tive síndrome do pânico logo após me aposentar. O diagnóstico do médico foi distúrbio de taxas hormonais. Procede? Sim. Sim, é muito interessante porque o ser humano, ele é todo hormônio, gente. E realmente quando há uma descompensação hormonal, isso pode provocar ansiedade, pode provocar depressão. Por exemplo, é muito comum a pessoa com depressão, quando faz transtorno, antigamente chamava de transtorno de bipolaridade, mas aliás hoje é transtorno bipolar, antigamente era psicótico maníaco depressivo, esse era o termo. Há pessoas que elas vão entrar nessa oscilação de humor e no transtorno bipolar, quando fazem o exame de sangue, vão identificar que estão com baixa de zinco. E isso desencadeia essa alteração no humor das pessoas. Pode sim, procede sim, Dora, viu? Isso acontece. O importante é que Deus entra com a bênção e a cura e com o tratamento certo. Tá? Mas acontece, taxas normais oscilando. Ansiedade também é um fruto da criação. Bom, eu penso que a gente tem que entender a ansiedade quando, eu até coloquei isso lá no início, quando ela todos nós temos a ansiedade, de que sentido, Gerão? Só para você compreender, eu até falei de dois tipos de ansiedade. A normal, que nós temos por conta do dia a dia, né? E aí, se você me pergunta, ela entrou por causa, como fruto da criação? Não sei. Mas sei que ela não nasce com a gente, ela é desenvolvida, ela se desenvolve, né? E é normal, do dia a dia. Então nós temos ansiedade, expectativas. Agora, quando ela se torna neurótica, aí muito bem, quando a gente consegue desenvolver um conflito interior no qual nós não conseguimos resolver. Nossa mente não consegue processar e fechar a questão, né? Então eu vejo que a ansiedade não é um fruto da criação, mas ela se aprendeu ou se desenvolveu por conta do pecado, tá? Isso aí para mim A ansiedade nos dá o descontrole alimentar, dá tanto para mais quanto para menos. Então uma pessoa ansiosa pode comer muito, ou uma pessoa ansiosa pode descontar na alimentação e não comer absolutamente nada, né? Obrigado, Elimar. Obrigado também. Que seja a tua vida também, a bênção do Senhor venha. E Elimar, depois eu quero botar aquele vídeo que você mandou, vou compartilhar com os líderes desse aula. Foi bênção. Ansioso podem sentir sintomas que nem existem? Agora você me pegou. Não sei, aí você tem que definir qual é o sintoma, mas por via de regra, por exemplo, só com síndrome de pânico, ela nunca teve taquicardia, não é ataque cardíaco não, é quando o coração dispara, pode. Ela nunca teve sudorese, que é aquele suor frio, pode. Ela pode ter aquela coisa da insônia, nunca teve, pode ter. Pessoal, faltam 20 segundos para cair, tá bom? Então vamos lá, como conviver com uma pessoa ansiosa? Vou responder isso daqui a pouco, vai caindo. Falta 20 segundinhos aí, o Diogo está perguntando.
como realmente conviver com uma pessoa ansiosa, Diego. Vai ser mais ou menos o que vai acontecer com a gente aqui agora. Tem uma hora que não dá, a coisa cai, né? Pluf. Mas daqui a pouco volta e assim cair, nós vamos voltar. E eu vou responder essa pergunta para o Diogo, tá bom? Deus te abençoe.